Boa noite, bom dia, boa tarde, de acordo com o seu tempo, de acordo com o horário que você vai ver esse vídeo. O tema é um tema pertinente, é um tema importante, que não se pode virar as costas para ele. Entendermos o que a Bíblia nos diz sobre a fauna e sobre a flora. E um tema, como falei, que não pode ser deixado para trás. Porém, a Bíblia apresenta essa temática e traz princípios. E nós podemos entender isto desde do início, desde a criação, desde o momento em que todas as coisas foram formadas. Como, por exemplo, a flora na Bíblia, a criação das plantas. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, Deus cria a vegetação no terceiro dia. É o que está registrado no primeiro livro da Bíblia. E produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Foi a ordem expressa dada por Deus com relação à flora. Ele determinou que cada árvore desse o seu fruto a seu tempo, que cada árvore, de acordo com a sua espécie, produzisse seus frutos. Pois bem, isso mostra que a flora é parte fundamental da criação e está ligada à ordem e à diversidade planejada por Deus. São muitas as árvores, são muitas as qualidades, são muitas o tipo de cada árvore dessa, cada uma com o seu fruto, cada uma com o seu benefício, cada uma produzindo a seu tempo. Mas no plano simbólico, ou trazendo o segundo tópico aqui como algo simbólico, como uma simbologia daquilo que representa cada árvore, nós temos aí a conhecida como a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que elas estão ali como símbolos. Em Gênesis capítulo 2, versículo 9, aparece no Jardim do Éden e tem papel central na narrativa da queda. Está vinculada à obediência do homem às ordens dadas pelo seu Criador. E como símbolo está aí a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Também nós temos como símbolo a videira, oliveira e figueira, símbolos frequentes da bênção, da paz, da prosperidade e até do julgamento. E nós encontramos no Salmo 1 e no versículo 3, a Bíblia comparando o justo a uma árvore. E o texto nos diz o seguinte: ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas. E em terceiro, o uso medicinal e prático. Plantas como o bálsamo de Gileade, de acordo com Jeremias, o livro de Jeremias, capítulo 8, 22. E o aloé, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 19 e 39, eram usadas para cura ou preparação de corpos.
Então a fauna, ela traz consigo símbolos, ela traz consigo a ideia e a determinação da criação dada por Deus, e ela traz consigo o uso medicinal. Tudo aquilo que Deus criou como sendo parte da fauna, ele criou com um objetivo. E o objetivo foi proporcionar ao homem alimento, proporcionar ao homem cura, proporcionar ao homem bem-estar, promovendo todo o bem-estar necessário para que o homem pudesse viver bem e muito bem. Mas, continuando, nós vamos ver, de fato, a fauna na Bíblia. Passamos pela flora, já entendemos que tudo foi posto e determinado por Deus para o benefício do homem. E agora passaremos pela fauna, o que a Bíblia nos diz com relação a isso. Em Gênesis capítulo 1, versículos 20 ao 25, Deus cria os animais do mar, do céu e da terra, todos segundo a sua espécie. E a humanidade recebe o papel de mordomo ou cuidador da criação, com autoridade e responsabilidade sobre os animais. Então Deus criou e deu total autoridade sobre a sua criação, sobre a criação da fauna, dos animais, ao homem. Cabe ao homem cuidar responsavelmente daquilo que Deus criou e colocou para que ele assim cuidasse. Segundo ponto, nós temos os animais simbólicos. Nós passamos pelo primeiro ponto em que fala da criação dos animais por Deus. Segundo ponto, apresenta animais simbólicos dentro das Escrituras. O cordeiro, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, símbolo do sacrifício de Cristo. O cordeiro, ele representa Jesus como cordeiro de Deus. E em seguida nós temos o leão, que traz consigo uma representação de poder e de realeza. Não é? O leão traz uma representação de poder e realeza. E Jesus Cristo também foi chamado de leão da tribo de Judá, ou seja, ele é detentor de todo o poder e de toda a realeza, tanto dos céus como na terra. Terceiro ponto, animais na lei e sacrifício. Muitos livros, como o livro de Levítico, mencionam quais animais eram puros ou impuros, o que podia ou não ser comido. Animais como bois, ovelhas, cabritos eram usados em sacrifícios religiosos, apenas estes. E por final, o cuidado com os animais. E em Provérbios 12:10 está escrito o seguinte: isso mostra exatamente a responsabilidade do homem para com tudo aquilo que foi criado por Deus e colocado para que o homem fosse um mordomo, para que o homem cuidasse. E está escrito: o justo atenta para a vida dos seus animais. Então, aquele que se diz justo, ele precisa estar atento para os animais, para a fauna,
para tudo aquilo que Deus criou. E a natureza como reflexo de Deus. Salmo 104 nos diz o seguinte: celebrai a criação, incluindo animais, plantas, montanhas, oceanos, como parte da obra de Deus. Ainda em Romanos, capítulo 1, versículo 20, afirma que os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos por meio das coisas criadas. Então, a fauna, a flora, ambos criados por Deus e dado ao homem para benefício do próprio homem. O homem agora tendo a responsabilização de cuidar de toda a criação de Deus. Tem que ser responsável com a flora, tem que ser responsável com a fauna, se quer viver bem e se quer viver por muito tempo na Terra. Cuidar dos oceanos, cuidar das florestas, cuidar dos biomas, cuidar dos rios, cuidar da caatinga e, sobretudo, de todos os animais. Que Deus os abençoe.